Olá pessoal, por aqui é Alberto Bezerra, mais um vídeo curto, mais uma dica pra gente. Hoje vamos falar com o velho gargalo, que são os nossos sofridos honorários advocatícios. Nós já no Código 73 a gente sofria aquilo que podia e o que não podia. Sobremodo ali na Justiça Federal, né, a gente existiu ainda uma campanha da ASP, né, que é alguma coisa que ninguém quer esmola, né, que geralmente era verdadeira esmola, era R$100, R$200, né, e coisa e tal. Bom, com o novo código houve aquela perspectiva de melhora, né, realmente houve uma melhora, né, onde ficou mais claro, delimitado lá a questão que tem que sobremodo nas ações condenatórias e coisa e tal, ficou mais evidente o que já existia antes, mas os tribunais procuravam e os magistrados procuravam não enxergar a coisa, né? Que é a questão de mensurar entre 10% e 20%, né? Sempre colocava os obstáculos ali, coisa e tal. Via de regra naquela época, né, eu me lembro bem, a gente, na hora de mensurar os honorários, havia as mais diversas hipóteses. O salário do magistrado é tanto, não pode ganhar tanto, né? Veja lá o absurdo, né? Um salário mínimo custa tanto e não sei o que é tanto, né? Então, já escutei até, eu escutei numa audiência do juizado especial, não posso nem chamá-lo aquele senhor lá de magistrado devido à petulância, à arrogância com que ele, caso isolado obviamente, né, isso daquele estilo de modo de agir, era muito absurdo dizer que pretendia se ganhar uma loteria esportiva. Nossa, é uma ofensa. Lógico que eu rebati à mesma altura e foi aquele climão lá, né, e coisa e tal. Mas muito bem, aí atualmente a gente ainda continua sofrendo com isso, em grau menor. Eu vou falar agora no próximo vídeo, vou falar de uma decisão agora recente do STJ, equilibrando essa coisa de novo, deixando mais claro, olha, vamos seguir assim essa. Mas o que acontece? A questão é que na hora que o tribunal, então o juiz vai fixar a nossa verba honorária e deixa lá na parte dispositiva, né? Relatório, fundamento dispositivo. Tal, diz lá, julgo parcialmente procedente, o julgo procedente. Aí quando penúltimo parágrafo, né, condena a parte, a autora, o ré lá a pagar o honorário 10%, aí vírgula, conforme rege o artigo 85, parágrafo 2º do CPC, ponto. E ali você se vira para saber de onde ele tirou o mínimo, que é os 10%. E eis o problema, que não era para ver. Bom, se nós estamos até aqui, eu vou só pedir uma gentileza. Se você estiver gostando do vídeo, deixa aqui um like. Se puder compartilhar também, isso ajuda bastante o nosso canal a crescer e a gente poder compartilhar mais troca de ideias com os colegas, tudo bem? É uma grande gentileza que você me faz. Muito bem, agora o problema que está aí é o seguinte: ao fixar a verba honorária, ele devia fazê-lo primeiro na parte dos fundamentos, abrir uma espécie de capítulo dos honorários, porque lá no 85, parágrafo 2º, inciso 4, existem 4 incisos, onde existem vários parâmetros para o magistrado equilibrar, se é 10, 12, 15, 17, 20, mensurar aqueles, né, a importância da causa, o valor envolvido, o local em que você está prestando serviço, o labor, né, o desempenho que foi feito pelo advogado, e nada disso, na hora que vai pôr lá na parte dispositiva, não tem nenhum fundamento lá atrás que lhe fizesse trazer aquela situação. Ou seja, há uma mensuração
quantitativa, ou seja, de 10, entre 10 e 20, 10, 12, 15 e tal, mas ele sequer fala na quantificação qualitativa. Seria o quê? Olha, realmente a parte ré, ela tem sua sede lá, não sei das quantas, teve que se defender aqui no município lá, não sei das quantas, né? A importância da causa, né? Vamos dizer assim, nós estamos tratando aqui uma ação, suponhamos, uma ação para obter um procedimento cirúrgico de urgência, para obter um estente farmacológico que o plano de saúde está negando, então uma fertilização in vitro de uma pessoa que necessita de um filho, quer dizer, uma importância da causa, né? O valor envolvido nessa questão, você, suponhamos que o físico está lá lhe cobrando R$1 milhão, é uma coisa já que descabida, e você evita aquele montante, né? As teses que estão debatidas, se é uma tese ultrapassada, se é uma tese simples, né? Se você, essa questão mesmo aí da fertilização in vitro é uma coisa muito discutida, né? Porque para alguns, né, os planos de saúde vai se sustenta lá na lei dos planos de saúde, onde diz que pode vedar essa cláusula escrita com relação a isso. Porém, os tribunais têm interpretado, sobremodo do STJ, quando é um caso da fertilização in vitro se fazer-se necessária, devido a algum comprometimento, digamos assim, teve um câncer, teve uma doença tal, e isso prejudicou aquela pessoa a ter o filho. É uma coisa diferente. Outra coisa é, eu venho tentando, não tô conseguindo, vou fazer uma fertilização. São coisas distintas. Então você defender essa tese, né? Isso é dentre tantas, né? Outro exemplo, se você fez lá memoriais, né? Se fez sustentação, memoriais, razões finais verbais e coisa e tal, teve várias testemunhas, uma audiência adiada, a duração do processo. Então é preciso que se abra um capítulo e diga assim, olha, a tese é fácil, foi uma ação de reparação de danos, uma acalorada discussão aí foi desnecessária, e o outro chamou de tal, então não tem muito que se discutir, coisa e tal. Então faz aquela menção, aqui foi na mesma cidade, cada um mora na mesma cidade, então é 10%. Ok, tudo bem. Agora, o que não dá é do jeito que está. Vai lá e diz que é 10% e com fundamento no 85, e não é isso. Tem que trazer na parte dispositiva por quais dessas várias nuances que estão expostas no parágrafo 2º e nos seus incisos, naquela segmentações de hipótese, por que ela aplicou 10, 12, 13, 14, 15. E isso não se faz. Ok. Então, nossa saída é o quê? O velho desembargo de declaração. Olha, por favor, 10%, tudo bem. Agora, se Vossa Excelência acha que é 10%, só quero que justifique fundamentando naquelas situações que estão expostas, que Vossa Excelência falou, no parágrafo 2º do início 85, mas qualifique por que ele ficou na quantidade de 10%. Pronto, fundamente. Aí, obviamente, vai ter o velho despacho, o juiz não é obrigado a responder questionamento, mas parece aquela coisa padrão, né? Distribuir um formulário assim, tá aí, ó, esse aí é o despacho quando existir alguma coisa assim. Bom, então vai, se for no tribunal, interpõe também os embargos, opõe os embargos de declaração para você subir para o STJ. Por quê? Se você for direto, sem opor os embargos, nesse sentido, olha, eu preciso que você, relator, faça a qualificação porque chegou a quantificação. Preciso disso, preciso saber. O meu trabalho foi ruim, né? Essa causa não teve, eu preciso saber para eu poder ir ao STJ. Então, se ele vai e não aclara, dá esse tipo de decisão que eu acabei de falar, então você interpõe o recurso extraordinário pelo fundamento da negativa de prestação jurisdicional, lá pelo artigo 489 por aí. Tendo cuidado, se você for lá pelo artigo 93, inciso 10 lá da Constituição Federal, você vai ter que interpor os dois simultaneamente, né? Está lá pelo artigo 1031, alguma coisa lá do CPC, não é isso?
senão você acaba nem recebendo o seu RESP. Pode ser que você indo, aí já é uma chance baixíssima que o tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, nessas hipóteses se você for pela hipótese, os honorários foram irrisórios, ou a outra parte disser, não, foi uma coisa desproporcional, né, não está dentro do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, o tribunal, o STJ, né, tem excepcionalmente, muito excepcionalmente, né, superado lá a questão da súmula 7 e adentrado e vendo que isso é uma coisa realmente que feriu o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ele reduz por serem irrisórios ou ínfimos, isso eles sobem e a verdade dito também de forma que aconteceu o inverso, baixa, em situação de excepcionalismo. Porém, nessa situação, eu vou deixar aqui embaixo, hein? Vou pôr aqui um modelo de um embargo de declaração nesse sentido, inclusive com decisões do STJ, certo? Para você acessar. E aí você vai nesse link aqui embaixo, ou num card, eu vou deixar em algum canto, e você vai lá e acessa, já tem lá esses embargos prontos, tá bom? Vou deixar para o colega. Então você opõe os embargos, entra lá e pede lá no seu recurso extraordinário que os autos baixem ao juízo de piso, no caso do Tribunal de Justiça, o TRF, né? E ele dê seguimento aos embargos de declaração, aclarando os pontos que se pretendem lá como fundamento seu, ok? Então, vamos aí é uma causa nossa, aí é uma coisa, se a gente, todo mundo forçar essa situação, a coisa vai ficar mais consolidada, na necessidade de ter uma fundamentação lá, um capítulo dentro da parte dos fundamentos, para depois, quando ele for quantificar lá na parte dispositiva, então, da mesma forma o raciocínio é igual para a quantificação do valor do dano moral, né? O STJ inclusive tem julgados com relação ao método bifásico, né? Já viu isso lá? Pois é, então tem que mensurar a potencialidade ofensiva daquilo, o grau de financeiro de quem, ou do ofensor, do ofendido, aí, né, essa coisa toda, se há algum parâmetro já estabelecido no STJ, né, por exemplo, para perda de um membro, para quando for difamação, né, isso já é uma espécie de tabelamento, já mais ou menos o STJ já tem alguma coisa nesse sentido. Então é por aí a mesma coisa. Então, tratou-se de honorário advocatício, é necessário que se fundamente lá antes, como se faz com relação aos danos morais, para depois dizer, condena a pagar 10 mil reais. Pronto, porque ele fundamentou antes lá disso lá. Mesma coisa dos honorários. Por que a gente não vai também ser a mesma coisa? Então a gente está sofrendo isso aí. Tá bom? Vamos trabalhar em conjunto, vamos bater nisso aí, por isso eu deixei aí esses embargos de declaração prontos para os colegas já também tê-los em mãos, e isso é tão corriqueiro que a batalha vai ser dura, tudo bem? Então, obrigado pela atenção, não deixe de inscreverem-se no meu canal e, se possível, compartilhar. Até a próxima, um abraço.